Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Insight Teológico. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um texto que ele é usado fora do contexto para afirmar que as pessoas são obrigadas a frequentar templos religiosos. Mas antes de ler o texto, eu quero esclarecer que o objetivo do canal Insight Teológico não é criticar e condenar as pessoas que adoram a Deus em templos religiosos, mas defender as pessoas que são julgadas, atacadas e condenadas por adorar a Deus no seu lar ou em meio à natureza, como fazia o Senhor Jesus e como faziam também os primeiros cristãos, cultuando a Deus de casa em casa. Então nós cremos que Deus, o mesmo Deus que está presente nos templos religiosos, quando ele é adorado em espírito e em verdade, também está presente com as pessoas que adoram a Deus em espírito e verdade, em meio à natureza ou em seus lares, como faziam os primeiros cristãos, conforme esclarecemos em um vídeo anterior. Mas vamos ler o texto. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Nesse texto, Deus está ordenando ao povo de Israel, por meio de Moisés, a fazer um tabernáculo. Era a tenda da congregação, não era ainda o templo em Jerusalém. Era um templo, mas era um templo móvel, chamado de tenda da congregação. E nesse templo não havia culto. Era um local onde somente o sumo sacerdote entrava sozinho, uma vez ao ano, e o sacerdote entrava diariamente 2 vezes, de manhã e à tarde. Ninguém mais entrava a não ser o sacerdote e o sumo sacerdote. Mas esse templo, ele reflete o desejo de Deus de habitar com o seu povo. Então o templo não é um lugar onde o povo ia buscar a Deus, é um lugar onde Deus buscou para estar presente no meio do seu povo, para morar no meio do seu povo. Então afirmar que esse templo representa uma sinagoga, uma congregação, uma igreja, é entender o texto fora do contexto bíblico. A Bíblia, ela ensina como e não aonde adorar. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João capítulo 4, versículo 20. A mulher samaritana, conversando com o Senhor Jesus, ela questionou: nossos pais dizem que nós devemos adorar a Deus aqui neste monte em Samaria, mas vocês, judeus, dizem que devemos adorar a Deus no templo em Jerusalém. O que o Senhor Jesus respondeu para essa questão? O que ele falou sobre o local de adoração? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23 e 24. Então vemos nesse texto que o Senhor Jesus, ele não apontou um lugar para adorar a Deus, mas uma maneira de adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade, seja no monte de Samaria, seja no templo de Jerusalém, seja no meio da natureza, seja na sua casa. É a maneira correta de adorar a Deus que conta, e não o lugar em si. Então quem adora a Deus em templos religiosos, não julgue, não critique e não condene quem adora a Deus em outros lugares. E quem adora a Deus em outros lugares também não julgue, não condene, não critique aqueles que adoram a Deus no templo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ele estará presente. Mateus capítulo 18, versículo 20. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo e os serviços no templo não foram mais aceitos por Deus. Então essa tenda da congregação posteriormente virou o templo de Salomão e posteriormente o templo construído por Herodes. Mas quando o Senhor Jesus morreu, todo aquele serviço ritualístico dentro do templo, ele não era mais aceito por Deus, porque o verdadeiro cordeiro havia sido sacrificado. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Então vemos a confirmação daquilo que foi dito aqui a respeito
do templo de Jerusalém. Nós podemos adorar a Deus em todo e em qualquer lugar, desde que o façamos com um coração sincero, no nome do Senhor Jesus e em espírito e em verdade. O Novo Testamento revela que o novo concerto também possui seu templo, e este se encontra no céu. Nele Cristo trabalha como sumo sacerdote, à destra do trono da majestade. Este santuário é o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Nisto cremos, página 386. Deus tem também o seu templo no céu, ao qual o templo terrestre apontava. Então o templo terrestre não era um lugar de culto, era uma representação do santuário que está no céu, onde Jesus intercede por nós, ao lado de Deus. O propósito do tabernáculo não era fazer referência aos templos religiosos edificados pelos homens para cultuar a Deus, mas fazer uma referência ao plano da salvação, o qual Jesus continua no santuário que está no céu. Em Hebreus capítulo 9, versos 6 e 7, nós lemos que somente os sacerdotes entravam no templo 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, e somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para o grande dia da expiação. Então ninguém entrava no templo para cultuar. Qualquer pessoa que entrasse no templo, ela morreria. Então o templo não era um lugar para as pessoas cultuar a Deus como são as igrejas e sinagogas hoje. Era apenas um lugar onde se revelava o plano da salvação. Então não use Êxodo capítulo 25, versículo 8, para afirmar que as pessoas são obrigadas a frequentar templos religiosos, mesmo porque não é disso que o texto está tratando.